Olá, boa tarde. Vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal chega no sábado, se esse é um bom horário pra gente estar conversando. Quem for chegando, dá um oi, vamos esperar pra ver se chega o pessoal. Vamos dando um oi, mandando alguns comentários, quem estiver online, né? Me dê um feedback de como que tá o áudio, de como que tá a imagem, se tá sendo tranquilo, se tá dando pra entender claramente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Oi, Jane, obrigada pela resposta, pelo retorno. Obrigada, Maria. Vamos aguardar só mais um minutinho para ir atualizando aqui, tá? Para o pessoal ir chegando, para a gente conseguir trabalhar esse assunto que é tão importante, né? Que é o transtorno de processamento sensorial. É um transtorno que está relativamente novo, sendo estudado, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele, vamos antecipar essa conversa para quando ele tiver uma divulgação ainda maior, a gente já esteja a par, pelo menos, de uma introdução do que ele é, de como ele funciona. Oi, Adriane, ai, que bom que tá bom. Oi, Jurandir, tudo bem? Ah, bacana, estudante de psi, que legal. Que bom que a imagem tá boa. Eu vou aguardando feedback de você. Eu já me apresento e a gente já começa a falar sobre o transtorno de processamento sensorial. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar aqui, vou me apresentar. Oi, Sandra, tudo bem? Estudante de psicologia também, que bacana. Feliz de ver vocês aqui em pleno sábado, 4 horas da tarde, né? Bom, vamos ter aí frutos produtivos desse nosso trabalho. Então tá. Bom, gente, para quem não me conhece, o meu nome é Sila, né? Eu sou psicóloga, eu atuo com abordagem cognitivo-comportamental. E eu vou estar acompanhando pelo celular, gente, para estar vendo as atualizações de comentário, porque de vez em quando tá dando um delayzinho aqui, e aí pelo menos eu consigo ir respondendo vocês. Tá? Por exemplo, eu não tinha visto que alguns de vocês tinham mandado boa tarde, então vamos lá. Caso vocês tenham algum problema, tá, de áudio ou de imagem, às vezes o aplicativo, quando começa a entrar muita gente junto, ele acaba caindo para alguns, né, o som e a imagem. Então, o que eu oriento? De que vocês fechem e abram novamente a página para que a gente consiga conversar da melhor maneira, tá? Então, caso tenha esse delayzinho, é só retornar que a gente consegue conversar e vocês consigam também visualizar sem nenhum problema de áudio ou imagem, tá? Então, é só uma dica.
Se ficar tudo escuro ou se o som sumir, fecha e abre de novo que volta a funcionar, pelo menos na maioria das vezes volta. Tá? Então vamos começar a falar sobre o transtorno de processamento sensorial, que é também conhecido como TPS. Em primeiro momento, eu gostaria de estar falando para vocês que o TPS, ele é característico, tá, do autismo, né? É uma das sintomatologias do autismo, que é a questão do processamento sensorial, e esse transtorno desse processamento é caracterizado como um dos sintomas. Mas por que eu quis falar dele como transtorno? Atualmente, tem sido feito alguns estudos nos quais o transtorno do processamento sensorial está sendo analisado, observado e considerado de uma maneira de como um distúrbio independente. Então é importante a gente ter esse olhar diferenciado para que a gente saiba perceber que ele não está sendo mais tratado só como sintoma, mas também como um distúrbio independente. Para a gente falar de um transtorno de processamento sensorial, primeiro a gente tem que entender o que é o processamento sensorial, né? E o que acontece? Quando a gente, no nosso corpo, a gente utiliza as informações do ambiente para interpretar tudo o que acontece à nossa volta, a gente está utilizando o nosso processamento sensorial. O que a gente consegue entender? São vários processos simultâneos que compõem o processamento sensorial, tá? Primeiramente, tem as interpretações dos estímulos do ambiente, né? Então, todo estímulo que envolva um sentido, como o tato, o olfato, o paladar, né? A visão, a audição, tudo isso é considerado e levado em conta, e nosso organismo começa a entender como que funciona esses estímulos e o que eles significam. Então nós vamos formando a nossa cognição. A gente começa a formar todos os nossos aspectos cognitivos. O que são os aspectos cognitivos? Nossas crenças, nossos valores, interpretação de sentimentos, interpretação de pensamentos, né? Todo o nosso contexto, ele está envolvendo o nosso aspecto cognitivo. Então, a gente interpreta todas essas informações que envolvem os nossos sentidos, e através disso, através dessa interpretação dos estímulos do ambiente e das experiências que a gente vai criando com essas interpretações, são ocasionados os nossos processamentos sensoriais. Então é como se fosse um computador que vai armazenando todas as informações numa pasta, e aí a gente vai tendo cada vez mais informação do mundo, dos estímulos, dos nossos sentidos, dos sentidos dos outros, né, de como o outro pensa, de como o outro age, de como o outro faz, né, tem os reconhecimentos faciais. Então tudo isso vai se tornando bagagem para que a gente vá tendo a interação social. Então, o que acontece no transtorno do processamento sensorial? A gente vai percebendo algumas dificuldades em alguns dos sentidos, né, dos 5 sentidos mais conhecidos e de outros 2 que daqui a pouco eu vou falar, que são menos conhecidos, mas também são importantes para a nossa interpretação e a nossa formação de cognição. E a partir disso, a gente vai tendo os nossos comportamentos. Quando a gente tem uma questão de habilidade social que prejudicada, né, que está sendo prejudicada por conta dessa nossa falta de instrumento de interpretação sensorial, a gente pode estar classificando como um transtorno do processamento sensorial. Então é uma imaturidade, ou seja, né, é uma pueridade da questão dos nossos desenvolvimentos de cognições. E isso acaba atrapalhando os nossos comportamentos também. Então, atrapalha no nosso comportamento social, atrapalha no nosso comportamento físico. Por isso que ele é considerado como sintoma dentro do autismo, né? Normalmente, no diagnóstico autista, a pessoa tem uma desabilidade social, né? E se incomoda bastante com essas questões sensoriais, justamente por ter elas num nível menor desenvolvido, menor estimulado, como a gente fala na cognitivo-comportamental, tá?
Então, o que são os sentidos? Vamos entender o que são os sentidos para a gente conseguir entender quando que tem transtorno ou não nesse processamento desses nossos sentidos, no processamento sensorial. Num primeiro momento, a gente tem que entender que os sentidos têm uma função importantíssima, que é a de fazer com que a gente perceba o nosso mundo e com que a gente interaja com ele, né? Então, todos os sentidos são importantes porque eles, em conjunto, né, formam as nossas cognições e nos transformam quanto às nossas possibilidades de interação com o meio. O primeiro sentido que eu anotei pra gente falar é o olfato, tá? Ele é muito importante, como a maioria dos sentidos, ele já é desenvolto desde a gestação, tá? Então, desde lá do princípio da vida, por cerca da 28ª semana da gestação, o feto, o bebê, a criança, o ser humano que está sendo desenvolvido, ele já tem as suas capacidades olfativas em início de desenvolvimento, tá? Contudo, não são todas as pessoas que reconhecem todos os odores. Por quê? Porque provavelmente, durante seu desenvolvimento, essa pessoa teve ou uma privação emocional experiencial, né, ou uma privação biológica a qual afete a sua capacidade de compreensão, tá? Como que a gente pensa, né? O olfato, ele é importante desde a gestação, por quê? O neném, quando ele nasce, né, o bebê pequenininho, ele já conhece a mãe, ele já consegue identificar quem é a mãe, né, o que é, no caso, reconhecida simbolicamente como uma pessoa afetuosa, um porto seguro, né, algo que transmita conforto, e consegue diferenciar dos odores das outras pessoas, que são considerados ambientes hostis para ela. Então, desde esse momento, a criança já manifesta o conforto de reconhecer um odor, né, desde que nasce, desde pequenininho, até reconhecer um ambiente agressivo que tenha um odor de que ela não conhece e se sinta acuada ou fragilizada, né, por não reconhecer, por não ter esse tipo de processamento maturo, né? Então, ele vai amadurecendo ao decorrer do desenvolvimento da criança, mas já está presente desde a 28ª semana da gestação. Outra coisa que é importante falar é que o sentido do olfato, ou seja, o olfativo, ele está presente e muito relacionado com o gustativo, que é o paladar, né? Até tem umas brincadeiras que as pessoas falam, nossa, senti o gosto daquele cheiro, né? Ou aquele cheiro me relembrou aquele gosto e acabei salivando. Por quê? Porque tem essa correlação neuronal, né? Então, o gosto e o cheiro, eles estão relacionados no desenvolvimento também. Portanto, a partir disso, a gente pode dizer que o sistema gustativo, ele já está sendo desenvolvido a partir do terceiro trimestre da gestação também. Então, ele já está numa fase de maturação um pouquinho, onde o bebê já tem as capacidades físicas um pouco mais desenvolvidas, né, por já estar iniciando no terceiro trimestre da gestação, mas ele também é um sistema primitivo pra gente, porque ele está desde o útero sendo construído, né? E o que faz com que nosso sistema gustativo seja tão importante? Ele é o que nos permite experienciar sensorialmente a questão de humor e bem-estar. Por quê? É através do gosto, quando a mãe se alimenta bem e transmite a felicidade, por exemplo, quando a mãe come um chocolate e o bebê fica agitado na gestação, ela já está passando informações de interpretações, tá? Para que essa criança venha a desenvolver o seu processamento sensorial acerca das informações de humor e bem-estar emocional, né? Então, ela já está desenvolvendo estruturas psíquicas na criança desde a gestação. Então, a experiência da mãe, a experiência alimentar da mãe, tem um grande impacto não só físico em questões que um médico pode vir trabalhar com maior propriedade, mas questões de, por exemplo, predisposição a diabetes, a pressão alta, que tudo isso já vai sendo formado e construído um padrão desde a gestação, também tem um impacto muito forte nas questões psíquicas, né? Então vai desenvolvendo esse senso de humor e bem-estar.
A partir disso, vamos falar do sentido tátil, né? Ele é um dos mais demorados a se desenvolver, tá? Por quê? Ele é experienciado desde a partir do momento do nascimento. O tato, ele vai estar sendo possível a partir do contato físico direto, e ele é o que traz uma maior bagagem e concentração de estímulos, justamente por essas percepções táteis, e a interpretação ela é muito mais direta, né, em relação ao seu benefício físico e emocional. Ela é 100% desenvolvida ao nascer. Então, quando a criança sai do aconchego do útero, onde ela não tem muitas variações de experienciações sensoriais, a partir do momento que ela entra numa temperatura diferente, no toque de uma pessoa diferente, ela começa a desenvolver o sistema tátil, tá? No bebê, além dessas experienciações táteis, que são muito importantes para estar trabalhando essas questões do processamento sensorial, ela também é muito importante na questão de adquirir as habilidades motoras. Então, a criança, através do tato, muitas das vezes, ela vai aprendendo as suas habilidades motoras e vai tendo um impacto muito grande no desenvolvimento cognitivo das crianças também. Tá? Além disso, ela é a ferramenta muito importante para criar experiências e criar uma bagagem de informações acerca né, de conhecimento de mundo, porque é a partir desse contato direto que a criança, né, vai desenvolvendo desde bebezinho algumas questões do que é agressivo, do que é bom, do que não é bom, do que é normal, do que não é normal, né, do que é aceitável, do que não é aceitável. Ela vai criando alguns limites em relação à experiência direta do contato físico. E isso também tem um impacto muito intenso na saúde e no bem-estar emocional dessa criança, né? As questões de experienciações. Toda vez que uma consequência for negativa de uma experimentação, de um comportamento, de um estímulo sensorial, essa criança pode desenvolver um padrão de comportamento defensivo. Então, a partir daí, a gente entende. Quando a consequência é positiva, né, a consequência da resposta ao estímulo sensorial, a criança vai tendo alguns padrões de experiências mais positivas e trabalhando a sua questão de sua saúde e do seu bem-estar emocional de uma maneira mais assertiva e mais plena. Além disso, a gente também trabalha com, né, o sistema visual. Ele é bem primitivo, tá? Não é tão primitivo quanto o contato físico, mas ele é o mais primitivo porque ele vai sendo também desenvolvido ao nascer, a partir do momento que tem alteração de cores. Alguns estudos dizem que na gestação as crianças já conseguem perceber luzes, então já tem uma preparação desde a gestação, mas ele é realmente e de fato desenvolvido a partir do momento de que se nasça o bebê. Primeiramente, é bem primitivo, são vistos apenas vultos e esboços, né? Não tem detalhes. Então a visão ela é desenvolvida do micro até o macrosistema. Então a gente entende primeiro que está bem perto, como o seio da mãe, né, e a mãe propriamente dita quando está próxima, e aí a gente vai conhecendo o mundo afora. Então é como você estivesse numa lupa, você tá vendo aquilo bem de pertinho e daqui a pouco você vai tirando a lupa e vai tendo o conhecimento do ambiente como um todo, de uma expansão do que pode ter nesse mundo, né? Então a criança normalmente ela não tem noção dos perigos, né? Então isso é importante, por quê? Porque ela vê algo mais focado, mais concentrado, algo do microsistema, e a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo conhecimento do macrosistema e vai tendo conhecimento das consequências, e a partir disso ela vai se relacionando e se desenvolvendo de uma maneira diferente, ponderando, né, os riscos, e vai se desenvolvendo de uma maneira mais assertiva também. Tá? Além disso, o sistema visual ele é um dos sistemas que traz maior informação para cada indivíduo, porque com a visão ela consegue começar a reconhecer padrões, né? Então, uma expressão agressiva, um movimento agressivo, pela visão já consegue ter a antecipação do que pode vir a acontecer como padrões. Então você começa a entender alguns limites também, é muito importante para o desenvolvimento de cada pessoa.
O sistema auditivo, ele começa a ser desenvolvido na 12ª semana de gestação, tá? Ele tem uma cadência bem lenta, né? Ou seja, quando a gente fala com o bebê num tom de voz diferente, que a gente fala devagar e pausadamente, por mais instintivo que seja, é mais benéfico para aquele bebê, para aquele ser que ainda está desenvolvendo, porque ele tem um padrão cognitivo um pouco menor, né? Chega a ser 2 vezes mais lento do que nos adultos, para que ele compreenda as informações sensoriais que estão sendo passadas para ele. Então, é muito comum que se entenda que o desenvolvimento auditivo, ele é muito paralelo ao desenvolvimento da linguagem também, né? Então, são essas percepções que a gente começa a ter para entender onde pode estar sendo iniciado um transtorno de processamento sensorial, né? Além disso, nós temos mais 2 sistemas que não são muito falados, que não têm muito conhecimento, mas que são de extrema importância para o nosso desenvolvimento e para o nosso funcionamento adequado no nosso dia a dia. Um dos sistemas é o sistema vestibular, tá? É vestibular por quê? Por conta de uma estrutura do nosso cérebro que se chama vestíbulo. Então, a partir daí, a gente começa a entender as noções do nosso movimento, da nossa postura, da sustentação de cabeça, né? No bebê começa com a questão da sustentação da cabeça. E aí vai conseguindo concentrar a sustentação do corpo, a movimentação, a noção de equilíbrio. Então ele é muito importante para desenvolvimento, tanto físico quanto emocional, que vai garantindo segurança, autoeficiência e eficácia, né? Onde a criança vai se sentindo mais independente, desenvolvendo melhor e mais plenamente as suas habilidades emocionais também, né? Gera um senso de independência. O que mais? Tem o sistema proprioceptivo. O que é o sistema proprioceptivo? É aquele sistema onde a gente entende que o nosso corpo ocupa um lugar no espaço, né? Então eu sei onde é o meu nariz, eu sei onde é a minha boca, eu sei onde é a minha orelha, e eu não preciso ficar pensando onde é que estão esses órgãos, porque eu tenho uma noção de onde eles estão, né? Costumo brincar, como que as mulheres conseguem passar o batom sem olhar num espelho? Porque existe essa questão da propriocepção. Você sabe onde está a sua boca e você consegue desenvolver um movimento de contração muscular. Outras importâncias do sistema proprioceptivo. Eu sei onde está meu coração, eu sei onde está meu pulmão, mas eu não preciso ficar lembrando que eu preciso fazer com que essas contrações musculares involuntárias aconteçam. Então, o sistema proprioceptivo auxilia nesse patamar também, auxilia nesse desenvolvimento desses órgãos vitais, né, de conhecimento de onde estamos no mundo, né, e isso também tem um impacto tanto físico quanto emocional muito grande. Então, o que é o transtorno de processamento sensorial? É quando tem alguma defasagem nestes aspectos básicos de sentidos, né? Então essas defasagens podem ser tanto emocionais, de privações de estimulação do ambiente à criança, né, ao ser humano em desenvolvimento, mas o que tem trazido a dúvida, tem trazido ao estudo, é que quando é algo proveniente do ambiente, muitas das vezes é utilizado para diagnóstico do autismo. E atualmente nos estudos tem se quebrado isso e tem se acreditado que o transtorno de processamento sensorial existe uma correlação biológica que o faça provável ou não em alguma fase do desenvolvimento do bebê, desde a gestação, e faça o provável ou não na vida e no dia a dia de cada ser humano. Então, está sendo estudado isso, está sendo estudado de que não é apenas pelo desenvolvimento de cada criança que se manifesta como sistema esse transtorno, mas que sim, ele seja um transtorno propriamente dito, por já ter outros fatores, até biofísicos, que permitam e possibilitem a existência dele por si só.
No demais, gente, como ele é muito recente, ainda está muito em estudo, eu tenho tentado acompanhar as publicações, os artigos científicos, para que seja mantido atualizado, né? Diante deste pensamento, a gente começa a entender as questões de que por que é tão difícil diagnosticar o autismo na vida adulta, né? Porque a gente pensa no autismo como uma característica da criança, como uma manifestação, né, um transtorno do espectro autista apenas nas crianças. E ele também acontece na vida adulta. Então começa a se pensar quais são os divisores de água para que se diagnostique um adulto com autismo ou até uma criança com autismo, pensando também nessas questões já biofísicas de desenvolvimento, né? Então, será que é só o autismo? Ou será que erroneamente se leva a um diagnóstico por não se conhecer tão profundamente o transtorno de processamento sensorial? Então, essas são as questões mais atuais em busca desse estudo, em busca desse movimento que esclareça nossas dúvidas em relação a isso. Então, provavelmente, em alguns manuais de diagnósticos, né, já existe o TPS como transtorno independente. Mas atualmente, no mais popular, que é o DSM-5, ele ainda não tem nenhuma manifestação do TPS, a não ser como sintoma do autismo. Então, para os estudantes que estavam participando, para os psicólogos que também participam e para as pessoas que têm a curiosidade do assunto, vamos nos manter informados, nos manter em estudo, porque é estudando que a gente se aprimora e se aperfeiçoa para trabalhar cada vez melhor. Então vamos continuar antenados nas novidades que podem aparecer acerca desse transtorno, certo? Eu vou abrir para as dúvidas, eu vou abrir para os comentários. Eu percebi uma movimentação do pessoal por aqui, então eu vou ver o que tem apareceu de dúvidas. Caso tenha mais dúvidas, por favor, mandem os comentários e a gente vai conversando e esclarecendo aos poucos. Caso não seja possível algum comentário ou alguma dúvida ser esclarecida agora, eu me disponho a estar chamando vocês de maneira privada para que a gente converse sobre cada tipo de caso, sobre cada situação e suas peculiaridades, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui os comentários, eu tô abrindo pelo celular porque aqui no computador os comentários estão travando, igual aconteceu na última live. A Sandra e o Léo, estudantes de psicologia, bacana, espero que estejam acompanhando, que tenha dado tudo certo na transmissão. Luiz Carlos diz que caiu o vídeo, conforme eu falei no começo, isso acontece às vezes aqui pelo site, então feche e abre aplicativo que normalmente costuma restabelecer áudio e voz, tá? Sofia, olá Sofia, que tal? Né? Participação muito legal. Muy bueno que estás aqui conosco, gracias. Clovis, tudo bem? Wesley diz, sou psicólogo analista do comportamento. E diz que a TPS é muito bem atuada como um transtorno obsessivo também. Então, Wesley, aí a gente entra nas questões de ser um muito recente estudo. E a gente pensa que talvez gere muita polêmica dentro de algumas vertentes, de algumas posições de alguns profissionais, né? Eu não vim defender nenhuma posição, eu vim aqui trazer a informação para que a gente consiga sempre estar atualizado dentro das novas aparições de transtornos, né, e síndromes que muitas vezes a gente se sente perdido, né, como pessoa, como paciente. Não sei o que eu tenho, tá difícil, então a gente acaba trabalhando essas questões. Eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas e trazer o assunto para pauta, tá? Mas bacana essa sua informação também, para que todo mundo entenda que exista. A Daiane, boa tarde. Sempre se pergunta o que está acontecendo com ela, porque as coisas nunca dão certo na vida, e diz que já tentou tirar a própria vida. Daiane, se você está passando por uma situação que está muito difícil,
e você queira conversar, queira tirar suas possíveis dúvidas e se sentir acolhida, a sugestão é que você busque um acompanhamento de um profissional especializado para que te ampare, te acolha, te passe as informações necessárias para que você entenda o porquê dessas manifestações, desses pensamentos, desses sentimentos e desses comportamentos também. Tá certo? Caso você queira conversar melhor sobre a sua situação, eu fico à disposição. Pode me chamar na minha página, que tá aqui no nome do vídeo, tá? É psicóloga Priscila Janeski Navarro. É só clicar no link e me mandar uma mensagem, pela mensagem direta pelo inbox, que a gente conversa com mais detalhes sobre a sua situação, sobre a sua particularidade, tá bom? O Luiz Carlos diz, né, que o léxico de input é associado ao sistema auditivo da fala. Então, né, Luiz Carlos, é esse o debate que foi proposto. Porque muitas dos nossos transtornos já conhecidos, como o transtorno obsessivo, como o autismo, como déficit de atenção, né, como lexos, dislexos, N situações de distúrbios psicológicos, eles acabam atribuindo a questão de um sentido ou outro que pode ser prejudicado. O transtorno de processamento sensorial, ele está sendo vislumbrado de uma maneira que ele englobe situações que tenham dificuldade de um aprendizado devido às questões emocionais, às questões sensoriais e à sua percepção sensorial. As questões também têm que ter algum prejuízo emocional para aquela pessoa e um prejuízo de desenvolvimento. Então, ele trabalha um pouco diferente do autismo, mas que tem uma globalidade dos sentimentos e das suas manifestações por conta desse déficit de sentidos, tá? Então, ele ainda é algo muito novo, né? E caso eu não tenha explicado muito bem tua dúvida, se não for exatamente isso que você quis saber em relação ao TPS, eu peço que você me chame também por mensagem para que a gente converse de melhor maneira e eu te esclareça qualquer dúvida que possa ter ficado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, porque meu sistema tá um pouquinho devagar, tá? Peço desculpas, não sei o que aconteceu, que o sistema tá bem devagarzinho hoje. Me parece que eu tirei as dúvidas que apareceram, me parece que eu respondi ao que havia aparecido como pergunta, né? Caso fique mais alguma dúvida, eu gostaria de me deixar à disposição para vocês estarem me chamando por inbox e estarem conversando ou deixando alguma dúvida aqui pelo comentário, que eu retorno para estar respondendo pelos comentários também, tá? Então, qualquer dúvida que apareça, qualquer questão que vocês queiram trabalhar, eu fico à disposição para a gente estar esclarecendo. Também gostaria de perguntar para vocês se no sábado existe um melhor horário para que a gente converse melhor, para que fique um horário mais tranquilo para vocês, porque não sei se esse horário é um horário bom para estar fazendo a live, para que vocês consigam acompanhar e consigam participar. Então, quero me deixar à disposição para que vocês deem sugestões, tanto de temas que vocês queiram ouvir, horários que sejam melhores para que a gente faça o nosso debate. Então, tal dia e tal horário é muito melhor do que de sábado, então eu fico à disposição para que a gente converse também e sempre adeque a busca de vocês para que aqui tenha uma troca de conhecimento e seja sempre enriquecedora como é, né? Porque acredito que tanto vocês quanto a gente que está aqui desse lado, a gente aprende muito com essa troca e é algo muito incrível. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui de novo, tá? A Elisete diz que é psicóloga e aprendeu muito comigo, que demonstrou eficiência e conhecimento no que apresenta. Muito obrigada, Elisete. Agradeço tua participação. Fico muito feliz de poder ter auxiliado, né? Então, qualquer dúvida também de material que vocês queiram, né, conhecer mais, artigos, sites, blogs, fico à disposição para ter essa troca também, para passar para vocês, quem se interessar mais pelo tema. Né? E que bom, fico muito feliz dessa troca de conhecimento e experiência. A Vanilde diz que está tendo muita vontade de chorar e que já teve depressão. Vanilde,
me procura pra gente conversar sobre a sua situação, sobre a peculiaridade da sua queixa, pra gente não sair muito do tema do transtorno de processamento sensorial, tá certo? Mas eu fico à disposição pra gente conversar, pra gente entender o que tá acontecendo e eu te orientar da melhor maneira na busca de um profissional que possa te acolher e trabalhar com você da melhor maneira também. Bom, gente, eu vou encerrar a live por hoje. Acredito que por conta do dia e do horário, algumas pessoas não conseguiram participar, né? Então eu fico à disposição para tirar as dúvidas posteriores para quem assistir depois, tá? A gente volta, a gente retoma, a gente conversa. Pode deixar dúvida no comentário, pode deixar dúvida na minha página. A gente vai se falando, a gente vai conversando e vai alinhando qualquer questão que ficou em aberto. Queria agradecer pela participação de todos, por todos que estiveram aqui, por todos que puderam estar aqui ou que vão estar aqui no decorrer, né, da semana, que vão vendo o vídeo depois. Agradecer pela participação, agradecer pela paciência quando o sistema está um pouquinho ruim e me deixar à disposição para que a gente converse. Convidar também vocês a curtir a minha página, né, psicóloga Priscila Janeski Navarro. Costumo trazer algumas temáticas pontuais sobre alguns assuntos e a gente vai desenvolvendo também a parceria, tá certo? Fico à disposição para tirar dúvidas. Queria também aproveitar para dizer que agora também estou fazendo orientação online, tá? Então, mais informações na minha página também. E que eu atendo a 500 metros do Metrô Saúde, para caso alguém esteja buscando na região, fico à disposição para auxiliar nesse processo, tá certo? A Tânia disse excelente, obrigada Tânia, obrigada a todos. Eu vou encerrando a live. Qualquer dúvida, por gentileza, me procurem, a gente vai conversando com mais calma, com mais tempo também, tá bom? Muito obrigada, gente, bom final de semana, bom descanso, bom retorno na segunda para o pessoal que vai trabalhar, né? E qualquer coisa, fico à disposição. Lógico que também tem os plantonistas de final de semana, bom trabalho para vocês também, tá certo? Tchau, tchau, gente, boa semana e até a próxima.